Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo Reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós teremos uma aula especial, uma aula que terá como tema um encontro que mudou a história. E esta aula especial, ela é um elemento a mais neste dia em que estamos celebrando, né, o Dia da Consciência Negra, o dia em que as pessoas se lembram das lutas que aconteceu ali no Quilombo dos Palmares, a figura de Zumbi, a figura de pessoas que lutaram para a libertação da população escrava no Brasil e, por que não dizer, no mundo inteiro. E hoje nós vamos trazer esta aula justamente para pensar a respeito de um personagem, de uma personagem negra, um homem de muito valor na história da Bíblia Sagrada. E eu convido vocês a lerem comigo o texto que se encontra no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, versículos 21 e 22. Nós estaremos lendo para a nossa reflexão neste dia, nesta escola dominical online. E por que nós vamos usar esse texto? Porque este texto e esta aula é uma introdução à aula desse período sobre interpretação bíblica, hermenêutica, exegese e como entender melhor as Escrituras, porque nós falamos ao longo deste período que o maior problema do cristão é, de fato, ler e interpretar corretamente as Escrituras. E semana passada estudamos o livro de Atos, agora nós vamos adentrar na interpretação dos Evangelhos, porque os Evangelhos contam a mesma história de dimensões diferentes, porém a narrativa, o conteúdo é praticamente o mesmo. Há algumas diferenciações de um autor e outro, mas a base é o mesmo do Cristo, que nasceu homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação. Mas como nós falamos no início, hoje a nossa aula especial fala de um encontro que mudou a história. Fala de uma pessoa muito importante e que algumas vezes se torna esquecida nos nossos púlpitos e nas nossas escolas dominicais. Estou me referindo a Simão o Cirineu e vocês com certeza vão já entender porque nós vamos usar este homem de Deus para falar a respeito de consciência negra, para falar a respeito de libertação, para falar a respeito de um momento tão necessário para nós meditarmos e refletirmos sobre uma questão como essa de desigualdade racial, de desrespeito, de preconceito e de falta de amor. Vamos ler então o texto para nós entendermos um pouco dessa história e, de fato, irmos objetivamente ao tema, um encontro que mudou a história de Simão Cirineu. O texto diz assim, eu vou ler na versão do grande autor português, o doutor Frederico Lourenço, que fez uma obra belíssima de tradução do Novo Testamento a partir do grego koiné, né, do texto em grego e do texto também em grego do Antigo Testamento, da Septuaginta. É uma obra primorosa, aconselho vocês a adquirirem, é da Companhia das Letras, tanto o Novo Testamento inteiro e parte do Antigo Testamento também. Não sei se todo ele já está pronto, segundo o doutor Frederico Lourenço, ali de Portugal. Diz assim o texto de Marcos 15, versículos 21 e 22, que estaremos lendo agora neste instante. E forçaram transeunte, um tal Simão de Cirene, que estava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a levar a cruz de Jesus. E conduziram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar do crânio ou da caveira,
Esse termo Gólgota está no aramaico e o escritor, o evangelista Marcos, não traduziu esta palavra, ele deu seu significado, na verdade, crânio-caveira, que é este monte fora dos muros da cidade de Jerusalém, onde Jesus Cristo foi crucificado. Mas vamos, entretanto, neste momento, falar brevemente sobre este evangelho, o evangelho de Marcos. É o evangelho mais antigo do Novo Testamento. Ele foi escrito por João Marcos, que havia sido companheiro tanto de Barnabé quanto de Paulo em viagem missionária, como nós podemos encontrar em Atos capítulo 13, versículos 5 e 13. E depois foi um dos motivos do conflito ou o grande motivo do conflito entre Barnabé e Paulo, como está registrado em Atos capítulo 15, versículos 36 a 39. Um jovem, filho de Maria de Jerusalém, e que, em dado momento na viagem missionária de Paulo e Barnabé, ou de Barnabé e Paulo, ele decidiu voltar para casa, para junto da sua mãe. Ele era muito jovem, ficou estremecido e temeroso por conta das perseguições que ocorriam nessas viagens, e ele com medo retornou. E por conta disso, Paulo, em Atos 15, 36 a 39, não quis saber de João Marcos como seu companheiro. Barnabé então o acolheu, resolveu se separar de Paulo e ele seguiu o seu caminho missionário com Barnabé até depois de um tempo auxiliar o apóstolo Pedro na sua missão em Roma, como nós podemos encontrar na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, onde Pedro fala de Babilônia. Babilônia ali é Roma, não é a Babilônia o país de Nabucodonosor, pelo contrário, é uma forma figurada de se dirigir à capital do império. E Pedro, ele ajudou João Marcos. Na verdade, ele que foi o relator, foi a grande fonte que João Marcos consultou para escrever o seu evangelho, dirigido à comunidade cristã em Roma, entre os anos 64 e 67 da era cristã, ano Domini AD. E por isso, nós sabemos, de acordo com a tradição e o relato de historiadores cristãos, que a partir desse relato de Pedro sobre a vida de Jesus, João Marcos escreve o seu evangelho, o evangelho de Marcos. Nós sabemos que Paulo, por volta do ano 64, ele foi martirizado nas mãos do imperador louco Nero, imperador romano, e logo depois, no período seguinte, entre 64 e 67, foi a vez de Pedro sofrer o martírio, e diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi morto por decapitação, como cidadão romano que ele era, não podia sofrer a crucificação. E é a partir desse evangelho, o evangelho de Marcos, escrito para a igreja em Roma, que nós podemos entender a razão pela qual há citado os nomes dos filhos de Simão Cirineu, Rufo e Alexandre, em Marcos 15, 21, que nós citamos. Esse Rufo, um dos filhos de Simão Cirineu, ele tinha dois, o Alexandre e o Rufo. O Rufo se tornou um amigo de Paulo, não só o Rufo, filho de Simão Cirineu, mas também a sua esposa, acolheram Paulo. E é interessante demais falar que em Romanos, capítulo 16, versículo 13, o apóstolo Paulo fala para essa comunidade cristã que está em Roma, que se tornou uma comunidade bastante grande, ficou tão grande que até mesmo foi usada como desculpa pelo incêndio que Nero causou na cidade, como tendo sido culpa dos cristãos.
E Paulo estava lá nessa época. Paulo sofreu o martírio nesse período, após o incêndio de Roma, da grande perseguição que Nero desencadeou em relação aos cristãos e mandou decapitar o apóstolo Paulo, por volta do ano 64, mais ou menos. E lá em Romanos 16:13, Paulo cita, ele manda saudações a Rufo e a sua mãe, a esposa de Simão Cirineu, que cuidou de Paulo como se fosse filho também. Então é interessante citar isso, por quê? Porque Simão Cirineu e os seus filhos, e a sua família, sua esposa, Rufo e Alexandre, todos são muito conhecidos da igreja de Roma. Ele se tornou uma personagem muito especial para a igreja em Roma. E é sobre isso que nós vamos fazer uma breve análise, né? A partir de hoje nós vamos usar os evangelhos para ver como é que nós podemos lê-los de uma forma mais proveitosa e com melhor entendimento. Mas hoje nós vamos falar dessa figura importantíssima que é Simão Cirineu. Passa desapercebido, passa às vezes quase que anonimamente, né, na leitura que fazemos do momento da crucificação de Jesus, mas foi ele que ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz. E por que Simão é chamado de Cirineu? Porque ele não era de origem de Israel, ele não nasceu ali em Jerusalém, ou na Judéia, ou na Galiléia. Nós temos um mapa que nós vamos enviar para vocês via PDF, daquele período da antiguidade, onde nós sabemos que Cirene era uma cidade no norte da África. Hoje nós podemos falar em Trípoli, por exemplo, na Líbia, ficava ali naquela região, né? E por conta disso, esse homem, que era um homem diferente dos demais, por ser do norte da África, ser de uma etnia e pertencer a uma linhagem diferente daqueles homens do Oriente Médio, né? O homem do norte da África, de Cirene, era negro, e esse homem estava ali, esse Simão, ou Cirineu, ou Simão de Cirene, dessa cidade. Cirineu não quer dizer que seja um sobrenome, mas simplesmente é uma espécie de identificação da sua origem, de onde que ele era, e ele estava ali para passar aquilo que nós conhecemos como Pessah, ou Páscoa, porque ele havia se convertido ao judaísmo e a lei mosaica ela exige que o judeu possa pelo menos ir uma vez no ano em Jerusalém, ou exigia isso, para ir ao templo, participar de uma das grandes festas, ou Pessah, Páscoa, Tabernáculo ou outra qualquer, para poder fazer a sua peregrinação. E Simão estava em Jerusalém exatamente como milhares de outros judeus que vinham de todas as partes do Império Romano, estava ali por causa de Pessah, por causa da Páscoa, dessa festa tão bonita que lembra a libertação do povo de Israel quando eram escravos no Egito. E o texto diz que este Simão era um transeunte, ele não estava seguindo a comitiva ou o cortejo dos soldados para levarem Jesus para a crucificação, não. Ele estava vindo do campo, possivelmente o termo que se usa ali no grego é agros, quer dizer terra, campo, fazenda, algum tipo de lugar de criação. Talvez estivesse tentando se manter trabalhando, e era uma sexta-feira, véspera do Shabat, do sábado. Ele tinha que se apressar para voltar para a sua hospedaria em Jerusalém. Ele veio de fora da cidade, e no meio, na entrada da cidade, ele encontra o cortejo de Jesus para ser crucificado. Nós podemos afirmar ali que havia muitas pessoas naquele cortejo, além dos soldados romanos, além dos curiosos, além das pessoas residentes na cidade de Jerusalém, os peregrinos.
todo mundo parou para ver a crucificação de Jesus. Todo mundo parou. E ali chegou a figura, ali chegou o momento em que necessitava passar por perto daquele espetáculo terrível, Simão. Mas nós podemos fazer uma pergunta: por que os soldados romanos obrigaram justamente Simão Cirineu a fazer isso? Primeiro, talvez os soldados romanos tivessem feito isso. Os soldados romanos eram militares destemidos, muito preparados para a guerra, não eram medrosos. E eles não promoveriam mais humilhações que já estavam acontecendo. Basta lembrar que a placa que Pilatos mandou fazer, "Este é o Rei dos Judeus", escreveu em grego, em hebraico e em latim, Jesus Nazarenus, Juden Christ. Jesus Nazareno, Messias dos judeus. Ele escreveu esta frase, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, Messias, em 3 línguas, para ofender mesmo, para poder provocar. Mas os soldados sabiam que Jerusalém ali era uma cidade empolvorosa, uma cidade que a qualquer momento poderia acontecer uma insurreição, uma sublevação, um conflito muito grande. E talvez eles não dessem conta disso. E por que nós estamos falando isso? Porque naquela multidão de curiosos, judeus, né, havia gente, como eu falei, de toda a parte do império que vinha para Jerusalém para peregrinar durante a Páscoa. E no meio daquela multidão eles viram Simão, o Cirineu, um judeu, alguém que havia se convertido ao judaísmo, alguém que era judeu, mas que não era parecido como os demais judeus de Israel, da Palestina. Né? Vamos usar este termo só para ficar claro. Não era um judeu como da Galiléia ou da Judéia, não. Era um homem de Cirene, hoje Líbia, como eu falei, norte da África, que havia ido em Jerusalém para peregrinar. E por ser apenas identificado este homem como um homem de Cirene, ou Simão Cirineu, ele estava em Jerusalém de passagem. Ele estava em Jerusalém, não em casa de parentes, ele estava em Jerusalém, possivelmente longe longe da sua família. Mas espertamente os soldados romanos perceberam que aquele homem ali seria alguém bastante necessário para carregar a cruz. Não falariam com nenhum dos outros judeus que ali estavam, porque talvez isso poderia ser encarado como uma ofensa, como alguma tentativa de humilhação, de inferiorização, e a coisa poderia se tornar pior do que já estava. E por que Jesus necessitava de alguém para carregar a sua cruz? Vamos lembrar que antes de Jesus ser levado pela Via Crucis para sair da Fortaleza Antônia, para sair da cidade de Jerusalém, Jesus sofreu antes disso aquilo que nós chamamos de flagelo, uma flagelação. De acordo com os historiadores, foram mais de 100 golpes que Jesus levou com chicotes de 3 pontas, onde havia um filete de couro com pregos, com pedras, com objetos cortantes, aquele chicote dilaceraram o Senhor Jesus, fizeram com que o Senhor Jesus ficasse
todo cheio de hematoma, uma hemorragia terrível e severa, havia acumulação de líquidos nos seus pulmões, ele tinha dificuldade de respirar, se cansava, ele estava febril porque aquelas feridas começaram a infeccionar. O clima de Jerusalém naquela época do ano é quente, né? E feridas abertas sem tratarem ou não sendo tratadas gera infecção, né? Gera uma série de ulcerações. Jesus sofreu no fígado, no baço. Enfim, Jesus estava com febre alta. Jesus não tinha mais forças para caminhar. Ele foi se arrastando até o Gólgota, até fora da cidade, até aquele monte chamado Caveira, Crânio. E por isso os romanos elegeram Simão Cirineu, esse homem de Cirene, para carregar a cruz de Jesus. Esse homem negro para poder levar a cruz. Com certeza, Simão não somente foi obrigado, mas também Simão participou daquilo com receio, porque ele sabia, como homem que vivia naquela época, o quão cruel eram os romanos nesse tipo de aplicação de pena aos criminosos. Só que ele percebeu, com certeza, a partir de Lucas 23, 34, Jesus sem forças, mas já crucificado, ele não brigava, ele não insultava, ele não maldizia, ele não queria vingança. Lucas 23, 34, e com certeza Simão Cirineu ouviu essas palavras da boca de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estas palavras foram contundentes na vida de Simão Cirineu e na vida de tantas pessoas. E com certeza o coração de Simão foi atingido por essas palavras, porque ele viu ali não um criminoso digno daquela pena cruel. Ele não viu ali um marginal que, mesmo cometendo os mais terríveis erros, não mereceria uma morte como aquela. Tão triste, tão difícil. É certo que Simão Cirineu, ele, nesse encontro fortuito e furtivo, rápido, ligeiro, de poucas horas, que teve com o Senhor Jesus, transformou a dor e o sofrimento que ele viu no doce Jesus, no meigo nazareno, bem como a sua morte na cruz, num toque especial na sua vida e no seu coração. Quando olhamos, por exemplo, novamente, para Marcos 15, versículo 21, nós podemos ver o eco dessas palavras de Jesus tocando não somente na vida de Simão, mas na vida de toda a sua família. Rufo, Alexandre, a sua esposa, mãe desses meninos, como Paulo cita ali em Romanos 16, 13, se tornaram pessoas também seguidores de Jesus. Figuras marcantes na vida de Paulo, figuras marcantes na vida da igreja. E como é que nós sabemos disso? Se nós abrirmos as nossas Bíblias, em Atos capítulo 13, versículo 1, nós vamos ver que depois da grande perseguição que ocorreu em Jerusalém e todos foram dispersos, todos saíram da cidade, os apóstolos, alguns ficaram ali tentando manter os poucos irmãos que sobraram da perseguição ferrenha que eles sofreram, mas muitos seguiram para o norte, né, onde hoje fica o Líbano, Síria, e ali na cidade de Antioquia, eles fundaram uma igreja vibrante. E nessa igreja, o corpo de liderança que tinha naquela igreja, um deles era Simão Níger. Atos 13, 1. Simão Níger quer dizer Simão o Negro, Simão de Cirene, Simão, aquele homem que foi obrigado a carregar a cruz
que não pensava, não sabia, não conhecia, não havia seguido os 3 anos de ministério de Jesus, mas em poucas horas ele foi tocado pela pessoa, pela palavra, pela postura, pela atitude e pelo comportamento de Jesus. Tais fatos nos fazem crer que esse encontro de Simão com Jesus, apesar de ter sido doloroso, angustiante e profundamente triste, cumpriu um papel importante na sua vida e na vida da sua família. Trouxe-lhes salvação, libertação, trouxe-lhes nova vida. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, fala o seguinte: porque a tristeza que Deus quer de vocês, ou quer que vocês tenham, leva a pessoa a se arrepender, fazendo-a mudar de coração e de vida. Isso conduz para a salvação e nós não podemos nos arrepender disso. Porém, a tristeza gerada pelo mundo gera morte. Hoje nós estamos vivendo um dia de reflexão, dia da consciência negra, pois a tristeza que opera no coração de muitos não é aquela citada pelo apóstolo Paulo, promovida por Deus, que se traduz no exame de consciência, na transformação de vidas, na salvação de almas, mas é a tristeza segundo o mundo, fomentada pelo mundo, que gera desigualdade, que escarnece dos humildes, que maltrata as famílias, que oprime os pobres e que mata os desfavorecidos da nossa sociedade. Quando olhamos para a história do Brasil e do mundo, o que ocorreu nos últimos séculos, a escravidão do povo africano que foi espalhado pelas Américas, que foi jogado na Europa, que foi maltratado, que foi colocado numa posição subserviente e de inferioridade, que gerou tanta revolta, tanto mal. Essa história não pode ser esquecida e não pode ser apagada. Ela precisa ser resgatada e tendo como filtro para a sua leitura essa figura maravilhosa deste homem de Cirene chamado Simão, que mesmo presenciando tanta crueldade com o Senhor Jesus, tanto desfavorecimento com o Senhor Jesus, ele não permitiu que o terror, a violência e o mal adentrassem no seu coração. Mas ele, sim, deixou que a voz meiga de Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, que a presença amorosa de Jesus modificasse não somente a sua vida, mas a vida também do seu filho Rufo, do seu filho Alexandre, da sua esposa, se tornando uma referência para a igreja do primeiro século e para nós hoje. E nós precisamos ver isso com muito carinho, com muito cuidado, porque muitos cristãos nominais, ao longo dos séculos, continuaram agindo como os romanos, com crueldade, com preconceito, fazendo diferenciação entre pessoas, fazendo aquilo que Deus abomina e que Deus rejeita. Nós precisamos que surjam nos nossos dias novos Simões, Cirineus, que tal qual o valoroso homem de Deus, que nós podemos ver em figuras como Reverendo Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, ou mesmo o Reverendo Michael Bruce Curry, o bispo anglicano episcopal que fez a cerimônia de casamento do príncipe Harry
e da jovem Meghan Markle, e que fez um dos sermões mais maravilhosos que esse mundo já ouviu, e que falou de uma forma tão impactante e tão profunda que a nobreza britânica ficou estremecida no dia do casamento do príncipe Harry. Ele disse as seguintes palavras, reverendo Michael Curry: precisamos descobrir o poder do amor, o poder redentor do amor. E quando descobrirmos esse poder, transformaremos este velho mundo num novo mundo, num mundo de justiça, num mundo de paz, num mundo de igualdade, num mundo de respeito, num mundo onde as pessoas podem andar de braços dados, como irmãos, sem fazer diferenciação entre A e B, entre negro, branco e índio, entre asiático ou ocidental. Um mundo onde haja, de fato, na figura de Cristo, que resume esse amor que o reverendo Curry falou, na figura do Salvador Jesus, cujo comportamento e atitude impressionaram Simão Cirineu, no poder do amor de Jesus, que transforma, que exalta, que toca, que muda as vidas, as mentes, os corações e as atitudes, tornando o mundo melhor, tornando a comunidade melhor, tornando famílias melhores. Se você deseja ter o seu sofrimento modificado no sofrimento segundo Deus, que gera reflexão interna, que gera exame de consciência, que gera vida nova, que gera, de fato, uma nova percepção e acolhimento daqueles que estão à nossa volta, faça como Simão. Escute Jesus. Ouça Jesus. Olhe para Jesus. E não deixe que a tristeza segundo o mundo possa adentrar no seu coração. Ame como Jesus amou. Ande como Jesus andou. Fale como Jesus falou. E se comporte como Jesus se comportou. Usando, deixando e permitindo que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. O Brasil tem uma dívida com a população negra de tantos maus tratos que eles sofreram aqui, trazidos de vários países da grande África, para morrerem no Atlântico, para morrerem ao chegarem no Cais do Balongo, ali no Rio de Janeiro, ou em Salvador, na Bahia, para sofrerem nas fazendas de café, nas minas de ouro de Minas Gerais, nos canaviais de Pernambuco. Um grande sofrimento. Alguma coisa que Deus não corrobora, não fomenta, não aceita, porque Deus nunca deu suporte ou aval para que um ser humano escravize, humilhe ou maltrate o outro. Mas na figura de Jesus, que em meio à sua dor, em meio ao seu sacrifício, pôde mostrar o profundo e enorme amor de Deus. Como disse o evangelista João no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu aquilo que era mais precioso para si, para libertar, para salvar, para reconstruir este mundo, no mundo de amor que foi seu Filho Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não só não pereça, não só tenha a vida eterna, mas tenha a vida em abundância, a vida que começa aqui e agora e vai até a eternidade. Vida que neste momento transforma o miserável pecador num homem e numa mulher de Deus, uma pessoa boa, uma pessoa respeitável,
uma pessoa que faz bem à sociedade. Pensemos em homens como Simão Sirineu e que nós possamos orar pela nação brasileira para que todo o ódio que foi disseminado aqui durante muito tempo em relação aos negros, aos índios, aos pobres, aos menos favorecidos, possam ser transformados num grande momento de amor, numa irmandade, numa fraternidade de todos aqueles que são cidadãos brasileiros e possam respeitar uns aos outros e viver uma fraternidade guiados de fato pela pessoa de Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que você possa ler e estudar a história de Simão Sirineu, ler a história do Brasil. Laurentino Gomes escreveu uma obra belíssima sobre a escravidão no Brasil, já tem 2 volumes, vale a pena ler, vale a pena entender e vale a pena resgatar este momento para nunca mais acontecer o que aconteceu aqui neste país durante muito tempo. O Brasil foi um dos últimos, se não o último, ou penúltimo, se não me engano, a abolir a escravidão. E essa mancha, ela ainda macula a nação brasileira, ela deixa ainda uma nódoa na mente dos brasileiros, através do racismo estrutural, através de muitos comportamentos que Deus abomina, que Deus rejeita. Mas que nós possamos de fato viver o Evangelho de Cristo, o Evangelho do reverendo Michael Curry, que falou ali no casamento do príncipe Harry, de forma tão bela e tão contundente. Que Deus a todos abençoe e lembre-se, ainda estamos numa pandemia. Se for sair, use máscara, use álcool gel, mantenha o distanciamento social, procure imunização com a vacina e continuemos em oração para que Deus possa proteger o Brasil e o mundo, que esse vírus possa ser de fato eliminado e as pessoas possam gozar de plena saúde e terem um encontro com Deus para modificarem os seus comportamentos, atitudes, mentes e coração. Que Deus a todos abençoe, rica e abundantemente. Amém. Fiquem com o Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Amém.